Os Simpsons já predisseram tantas coisas, inclusive o Donald Trump. 72 horas. E algo para acontecer, pode acontecer até quando eu terminar essa live. Eu tive um sonho. Após a pressão dos democratas, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou neste domingo 21 que não irá concorrer à reeleição em disputa contra o ex-presidente Donald Trump. E o que tem chamado a atenção de muitas pessoas é que o apóstolo Reginaldo Rolim falou há 72 horas atrás, quando disse que Joe Biden não concorreria à reeleição e iria renunciar. E também aquilo que o pastor Lamartine Pozzella falou, que eles são palavras poderosas na qual Deus tem usado homens de Deus. Querido, Deus está anunciando algo sobre a terra e os sinais estão acontecendo e Deus está levantando os seus profetas. Confira o que os homens de Deus vão falar nesse vídeo, algo muito forte. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. O acontecimento disso pode se dar em 72 horas. 72 horas. E algo para acontecer, pode acontecer até quando eu terminar essa live. Eu tive um sonho esta madrugada. As televisões internacional de todo o mundo, sites e blogs, de todo o planeta Terra, anunciando a desistência da eleição de Joe Biden. O Senhor me deu um sonho ontem, 72 horas. 19 horas do dia 20/7 de 2024. Está sendo decidido nesse exato momento. Eu digo e afirmo que é impossível a candidatura dele. Deus vai botar faixa no presidente Donald Trump. Possivelmente aconteça que em 72 horas todos os jornais americanos e de todo o globo terrestre, de todo o mundo, anunciem que Joe Biden não concorrerá mais às eleições. Não vá se assustar, não. Não vá se assustar. Deus está resolvendo a parada nos Estados Unidos. O mundo todo depende disso, o mundo todo. Até Bolsonaro sabe que precisa das eleições lá nos Estados Unidos. Opinião e conselho, Barack Obama e Michelle Obama. Mas a figura da vice-presidente aparecia muito forte nesse sonho. Eu continuei sonhando. Em 72 horas, aí eu vi, 72 horas, aí Deus disse, poderá acontecer, filho, que em 72 horas o mundo todo seja noticiado do que você já vem vendo desde o dia 5 de junho de 2022. Desde o dia 5 de junho de 2022. As televisões internacional de todo o mundo, sites e blogs, de todo o planeta Terra, anunciando a desistência, a carreira, a candidatura, a pré-candidatura à presidência dos Estados Unidos da eleição de Joe Biden. Aquilo que você já vem vendo desde junho de 2022, dia 5 de junho. E aquilo que você relatou diversas vezes em 23, nas lives, e o que você relatou também desde o começo de janeiro de 2024. Você não mudou nada ainda e nem vai mudar. Agora a figura presidencial da vice-presidente aparece mais forte. A figura da vice-presidente aparece muito mais forte, mas muito mais forte. Aí, como você disse, no sonho Deus conversava comigo, que não havia possibilidade dele concluir o mandato. Ele poderia concluir, mas era quase impossível. E se ele continuasse o mandato, ele não iria participar das eleições, porque você viu nesse interim a faixa presidencial sendo colocado no pré-candidato à presidência da República dos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump. Você viu a faixa presidencial no Donald Trump. E em 72 horas, e o Senhor falava muito forte, em 72 horas, Reginaldo, a partir desse momento, eram 3 horas da madrugada do dia 19 para o dia 20, porque já era dia 20, era de madrugada. 72 horas a partir do momento que você fizer a live, os jornais, telejornais, nacional, mundialmente falando, americano, e todos os países do mundo pode anunciar a desistência que você já vem falando, está aí, contra a prova não existe argumento, a desistência de John Biden.
Eu quero dizer uma coisa para você. Se ele continuar sendo candidato a presidente dos Estados Unidos, seria 1000 vezes melhor para o ex-presidente Donald Trump. É uma questão de lógica. Se ele continuar sendo candidato a presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, é milhões de vezes melhor, milhões de vezes melhor para o candidato a presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Seria milhões de vezes melhor. Eu, se não estivesse recebendo da parte de Deus, eu ia orar para que ele não desistisse, para que ele continuasse, somente para cumprir uma palavra que eu vi. Eu vi a faixa presidencial em Donald Trump. Mas eu não faço segundo a minha vontade. Eu sou um ser humano obediente. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem manda é Deus. Deus não precisa cumprir nada para satisfazer capricho de profeta nenhum. Negativo. Quem manda é ele. Se ele quiser cumprir, ele cumpre. E acabou essa história. Agora, para Deus mostrar que é Deus, aí o Senhor faz um homem que está visivelmente, isso eu já falo mesmo antes de todas as televisões dizer, desde o dia 5 de junho de 2022. Desde esse dado, há mais de 2 anos. E venho falando e intensificando conforme os meses vai passando. Quem acompanha minhas lives, eu assisti umas 15 lives desse homem falando a mesma coisa desde aquela data. Ele não vem falando agora em cima da hora, não. Sou profeta, rapaz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aí Deus diz assim, para que ninguém diga que o Donald Trump ganhou as eleições de uma pessoa que estava visivelmente doente, débil, ou com Alzheimer, eu vou botar uma pessoa mais inteligente para concorrer às eleições com Donald Trump. É muito importante vocês ficarem antenados a respeito do que está acontecendo nas eleições americanas, porque isso é uma coisa sem precedentes, né? Durante muito tempo, os americanos tentaram esconder o fato de que o presidente Joe Biden estava com alguns problemas, né, cognitivos. E, obviamente, a nação mais poderosa do mundo, né, ficaria muito complicado, né, que ele saísse. Então, certamente, ele estava governando com a ajuda de todos os ministros, de toda a sua equipe, né, mas ele estava... Oi, Dora Barbosa, eu estou por aqui. E hoje eu estou fazendo essa live e eu vou começar a fazer muito mais lives aqui no YouTube, tá? Então, gente, o que aconteceu? O Joe Biden, no debate que teve com o Donald Trump, ele foi muito mal. Na verdade, ele teve problemas assim de cognição muito sérios e muito claros. E o interessante é que quem propôs esse debate foi a equipe do Joe Biden. Então, na verdade, eu acredito que eles mesmos estavam achando que ele não tinha condições de ser candidato, então eles criaram uma situação onde ele foi exposto, né? Vou beber uma aguinha aqui, ó. Criaram uma situação onde ele foi exposto, foi muito mal no debate, se esqueceu, confundiu ideias, ficou parado com aquele olhar, né, branco. Será que os Simpsons vão acertar? Olha, então, porque os Simpsons predisseram que seria uma mulher, né? Sucederia o Biden aí, talvez a Kamala Harris. Não sei se vocês viram a Sheila Francisco está dizendo que lugar lindo que eu estou. É a minha casa, gente. Os Simpsons já predisseram tantas coisas, inclusive o Donald Trump se tornando presidente, depois até o atentado contra ele, não é? Fernanda, pastor Lamartine, graça e paz, Deus abençoe. Então, agora a situação é a seguinte, gente.
ele teve que desistir, porque ele foi votado nos delegados, na convenção, que representavam 14 milhões de pessoas. Só que a pressão foi tão grande para ele, ele não queria abrir mão no início. Mas a pressão dentro do partido, os apoiadores, os financiadores da campanha disseram, se ele não abrir mão, nós não vamos de maneira nenhuma financiar a campanha dele. Ou seja, ele acabou renunciando ontem. E agora, gente, a situação deles é uma situação muito delicada. Por quê? Eu acredito, tá, que quem vai ser a candidata vai ser a vice-presidente Kamala Harris. Por quê? Porque nós sabemos que o principal apoiador, né, dos democratas nos Estados Unidos é o grande empresário chamado George Soros, né, que tem todas aquelas pautas liberais, né, pautas progressistas, e ele já declarou o apoio a Kamala Harris. Já o Barack Obama, que é também um dos principais nomes dos democratas, ele diz que não vai declarar o apoio a ela, que isso tem que ser decidido numa convenção aberta. Então a grande verdade é que o Joe Biden, ele não desistiu porque ele está doente, tá? Porque ele está senil, vamos dizer assim. Porque ele estava assim durante os 4 anos e ainda assim os democratas quiseram colocá-lo como candidato. Mas então por que ele desistiu? Ele desistiu porque eles perceberam pelas pesquisas que o Donald Trump ia ganhar a eleição. Então eles não podem perder a eleição. E aí, fazendo pesquisas internas, eles perceberam que o Joe Biden ia perder e aí expuseram a fragilidade dele de maneira que ele tivesse que desistir. Agora, certamente, eles vão procurar um nome que tem maior consenso. Na minha opinião, quem teria mais chance de ganhar do Donald Trump é a Michelle Obama. Primeiro, porque é esposa do Obama, não é? Segundo, porque não tem rejeição nenhuma, né? Nunca foi... nunca ocupou nenhum cargo político, vamos dizer assim, é uma mulher, né? E também, de alguma forma, ela estaria atendendo às expectativas, né, dessa agenda woke. Para quem não sabe, a agenda woke é essa agenda da esquerda, com todas essas pautas novas, né, de gênero, as pautas, por exemplo, da questão racial, né, da igualdade. E a Michelle Obama fala muito bem, é uma pessoa preparada, foi 4 anos a primeira-dama, 8 anos a primeira-dama americana. A Michelle Obama não tem recorde? Não tem nada. Como não tem recorde? Que explica melhor o que você quer dizer. Não tem história de vida? Existem algumas teorias, né? A respeito dela, que ela na verdade seria um Mike, não um Michelle, mas eu sinceramente não acredito muito nisso não, tá? Agora, o que eu acho é que hoje os democratas estão com um problema sério. Estão com um problema sério porque nós estamos, hoje é julho, agosto, setembro, outubro, menos de 4 meses, 3 meses e pouco das eleições, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, menos de 4 meses, 3 meses e tanto. É muito pouco, viu, gente, para poder efetivamente fazer uma campanha e virar, né? Porque depois do atentado contra o Trump, ele foi muito fortalecido, né? Como o Bolsonaro também foi muito fortalecido na eleição quando ele foi esfaqueado, né? Então, gente, eu acredito que agora eu vou entrar aqui na questão, por que é tão importante para nós brasileiros? Porque, gente, o Brasil é um país muito importante. O Brasil é um país de 200 milhões de pessoas, o Brasil é um país continental, a 5ª maior população do mundo. O Brasil é um país que é um dos maiores produtores de grãos do mundo. E se ganhar
o Donald Trump vai pressionar muito o Brasil por conta de toda a agenda da esquerda aqui com o governo Lula. Já, por outro lado, o Biden no poder, ele dava todo o apoio para que o Lula pudesse imprimir aí uma agenda globalista, principalmente, mas também de viés mais à esquerda, né? Então, gente, o que nós precisamos estar atentos é agora, esses últimos meses, porque também a vitória, por exemplo, do Donald Trump pode mudar completamente o cenário geopolítico do mundo. Certamente ele vai exigir que a Ucrânia faça um acordo de paz com a Rússia. Ele vai pressionar de que jeito? Parando de dar dinheiro, porque o Biden deu 200 bilhões de dólares para a Ucrânia, gente, para que a Ucrânia pudesse fazer frente à Rússia. O Donald Trump já falou, eu não vou entrar nessa guerra, eles vão ter que parar essa guerra. Também, se ele ganha, eu duvido que o Irã vai continuar ameaçando Israel. Eu duvido que o Hamas vai ter, né, uma história de poder ficar atacando de vez em quando, vez por outra, Israel com alguns mísseis ali da faixa de Gaza. Então, a Lena Vida está dizendo que é um privilégio estar com o senhor ao vivo. Olha que bacana. E vocês gostariam que eu fizesse uma live toda manhã aqui no YouTube? Seria bom? Ou vocês acham que uma todo dia é muito? O que vocês acham? Porque agora está acontecendo tanta coisa, gente, tanta coisa, que eu acho que seria importante eu estar comentando isso aqui ao vivo, né? Então, nós precisamos estar atentos, porque o que acontecer na eleição americana vai ter consequências aqui na eleição aqui não, na política brasileira, como também todo mundo. Antônia Quaresma concorda, Nelly Santos, Luiz Felipe Silnero, uma semana com resumão, uma por semana com resumão da semana. Boa ideia. Vou fazer 2 vezes por semana, então. Então, o terremoto do Chile, um terremoto de 7,3 na escala Richter, é muito grande. Gente, nós estamos vivendo o que a Bíblia chama de dores de parto. As dores de parto, quando Jesus fala sobre as dores de parto, ele fala dos sinais da mulher quando está para ter o filho. Esses sinais, eles vão aumentando em oportunidades, em vezes, e vão aumentando também em força e magnitude. Ou seja, em outras palavras, como imagina o mundo em 2030, eu vou falar para vocês daqui a pouco. O que eu acredito, gente, é que nós estamos vivendo as dores de parto, porque estão aumentando os sinais. Os terremotos de magnitude 7 pontos na escala Richter eram muito raros antigamente. Agora, eles estão acontecendo muito mais frequentemente. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um discípulo, né, Lucas Wagner, que ele falou que ele sentiu na casa dele o apartamento tremer. Gente, o Brasil nunca teve terremoto. Agora já começaram os tremores de terra quando algum terremoto muito importante acontece na América do Sul, né? Então, o que eu acredito, sabe, que essa magnitude dos sinais vai aumentar e não está muito distante o tempo que o Brasil vai começar a ter terremoto mesmo. Talvez no começo terremotos mais fracos, de 5 pontos na escala Richter, mas isso não existia no Brasil. E eu acredito que vai existir, porque os terremotos nas nações ao redor vão aumentar muito, mas muito mesmo, de magnitude. Então, bom dia, Jadiel Carvalho, Tatiane Cantuário, Aldisley, pastor, creio que o tanto faça parte da agenda. Mas pelo menos agora, gente, ele está indo contra a agenda. Por quê? Porque a agenda é globalista, ele é nacionalista. O tema da campanha dele é América. A primeira campanha foi America First, América primeiro. Agora é
Make America Big, faça da América grande, né? Então, isso significa que ele vai focar muito mais nas questões do próprio país e, portanto, ir contra a agenda globalista. Como eu imagino o mundo em 2030? Bom, vocês sabem que existe uma agenda da ONU, Agenda 2030 da ONU. Eles, obviamente, desejam muito conseguir implantar tudo o que está lá naquele reset, né, econômico e agenda da ONU 2030. Ou seja, eles querem acabar com todos os combustíveis fósseis, eles querem tornar as leis muito mais socialistas, muito mais de esquerda, eles querem diminuir cada vez mais a liberdade de expressão, né? Isso é uma pauta que está se discutida no mundo inteiro, entendeu? Olha, vocês sabem que eu não fico falando muito de política, eu gosto de usar as minhas mídias sociais muito mais para falar de Cristo, mas a gente não pode fechar os olhos e não ver que o mundo inteiro está querendo cercear a liberdade das pessoas, não é? Agora, por exemplo, por conta aí de todas, da política econômica, né, do Fernando Haddad, veio uma chuva de memes, aí eu não sei quantos de vocês já viram os memes, né? Tentando, de alguma forma, denegrir, ou, desculpa, esse é um termo que não pode usar mais, né? Tentando prejudicar a imagem do Fernando Haddad. Muitos memes. O Brasil faz muito isso, né, gente? A verdade é que o Brasil faz brincadeira com tudo, né? Agora, isso está fazendo com que, por exemplo, a Globo News, outro dia eu vi uma discussão ali na Globo News em que o repórter falou claramente que tinha que ser proibido isso. Então, os memes são engraçadíssimos, eu dei risada pra caramba. Sempre que tem um meme, o outro lado nunca vai gostar, né? Então eu não faço isso, não uso desse tipo de artifício, porque eu não quero que façam comigo, mas é óbvio que a gente dá risada, porque é criativo, né? Como toda piada, né? O brasileiro é muito piadista, ele lida com o problema de uma maneira jocosa, para poder enfrentar, né, tudo que está acontecendo. O Newton está perguntando, o senhor não acha que o Trump pode desacelerar a agenda? Eu acho. Eu acho que se ele ganhar, essa agenda 2030 vai demorar mais para acontecer. A menos que ele esteja com esse discurso e depois vire, né, e faça tudo que os globalistas querem. Não sei. A gente não pode confiar muito no homem, né, mas a gente tem que olhar e ver o que pode acontecer, né? O vice de Trump, eu vi a respeito dele, mas eu não estou lembrado. Eu vou pesquisar, depois eu falo mais a respeito de vocês. Mas hoje, a possibilidade de ser candidata para enfrentar o Trump, porque ele está à frente nas pesquisas, talvez seja a Kamala Harris. Eu acho que ela dificilmente vai ganhar, porque ela também não é bem vista pelos americanos, né? Ela seria mais ou menos como uma Dilma, uma pessoa que às vezes tem problemas na comunicação e dá muita risada estridente, né? Então, alguém está perguntando se o Trump pode ser o anticristo. Olha, gente, já cheguei a pensar nisso, tá? Por quê? Por causa desse jeitão dele, né? Esse jeitão... a Bíblia diz que o anticristo vai ser uma pessoa de boca grande, de misógino, né? Que ele não vai ter respeito pelo amor das mulheres, e às vezes a maneira como o Trump lida, né, com as questões das mulheres. Eu já cheguei a pensar nisso, mas por outro lado, hoje ele está assumindo todas as pautas conservadoras. Outro dia vi ele falando sobre Jesus, né? Que ele não era a pessoa mais famosa, mas era Jesus. Então, a gente não pode afirmar, porque talvez ele seja a pessoa que Deus vai levantar para impedir que os globalistas tomem o mundo. Entendeu? A verdade, gente, é que nós somos seres humanos com um conhecimento limitado. Então, não dá para você
não dá para você ficar, sabe, criando conjecturas. O que a gente tem que fazer é olhar o que cada um, a pauta de cada um, e apoiar aquilo que nos representa. Então hoje, eu não sou americano e não voto lá, mas se eu tivesse que fazer uma escolha, eu votaria no Trump, por aquilo que ele está defendendo hoje, embora ele não seja uma pessoa que eu admire, entendeu, com o seu comportamento, a sua vida familiar e tudo mais. Olha a Paula Ferreira, bonjour, pastor Lamartine, bonjour, Paula. Por lá, como é que tá o Manuel, meu amigo querido, como é que tá a nossa igreja aí? Então, o Trump é muito cristão, antes de todas as reuniões ele ora com toda a equipe. Tomara. E, ao que parece, entendeu? Ao que parece, ele de fato está caminhando para o lado do cristianismo. Se isso é verdadeiro ou não, não sei, mas o que nós sabemos agora é o que ele está fazendo. Então, a Isabel Lima está pedindo que eu mande um beijo para o povo de Aracaju, um beijo para todo mundo de Aracaju. Olha, gente, vocês me desculpem um barulho aí fora, porque eu estou aqui na parte externa da minha casa, então estou ouvindo barulho de caminhão passando, né? Mas eu resolvi aproveitar aqui para tomar um solzinho, né? Que depois que a gente fica um pouquinho mais velho, você tem que tomar sol, né? Para vitamina D e tudo. E o pessoal tá falando, né? Faz live todo dia, que é muito bom. Bom, se vocês comparecerem, eu faço. Agora, se vocês não vierem, aí eu vou fazer menos vezes. Mas eu tô realmente com vontade de fazer, né? Manuel vai bem, graças a Deus. Tá mandando um bom dia para você também. Obrigado, Paulo. Então, manda um abraço pro Ceará, Vitinho Nunes, Fortaleza. Eu simplesmente amo Fortaleza. Fortaleza é onde eu passei a minha lua de mel. Tenho lembranças maravilhosas. Venha para a Itália tomar sol, tá torrando, a Ana Paula. Infelizmente, esse ano, talvez eu não consiga ir, mas o ano que vem eu vou ficar 2 meses na Itália. Não sei quantos de vocês sabem, mas eu sou cidadão italiano. E eu vou estar lá na Itália para pregar em muitas igrejas e também em outros países. Então eu vou ficar o ano que vem, os meses de junho e julho, aí na Europa. Não acha que o Trump seja o anticristo? É aquilo, gente. Eu não gosto de ficar pensando em ninguém como anticristo. Por quê? Porque o anticristo a gente vai saber quem ele é quando ele fizer um acordo de paz entre Israel e todas as nações. Mas não é um acordo de paz qualquer. Ele vai fazer um acordo de paz por 7 anos, como diz a Bíblia, e vai permitir que Israel construa o 3º templo. Quem fizer isso vai ser o anticristo. Até lá a gente tem que ir pisando em ovos, né? Ana Paula Anastácia, a paz de Deus, pastora, a paz, queridas. A Lena Vida está dizendo que é descendente italiano, que legal. A Kelly Souza, feliz aniversário, minha querida, Deus abençoe, viu? O pastor disse que a marca da besta não seria física, eu concordo. Eu discordo, porque a palavra marca no original, haragma, significa literalmente fazer uma ferida. Sabe quando você faz uma tatuagem ou quando você faz uma marca num boi, por exemplo? Essa é a palavra que significa marca da besta. Eu acredito que vai ser a marca que vai determinar, pode não ser visível, porque pode ser debaixo da pele, ninguém vê, mas pode ser um chip, um nanorobô, que vai ser um instrumento de controle. Mas eu respeito, essas coisas a gente não pode afirmar com certeza nada disso. Por quê? Porque nós não sabemos. Quando acontecer, todo mundo vai saber, né?